Olá, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da nossa secretária Arlete, da nossa secretária pedagógica, professora Georgette, da nossa diretora de departamento, professora Jane Beth, e da nossa gerente de ensino regular, professora Keila Dosanes, nós damos as boas-vindas a todos vocês. Eu sou Yamile Coelho, assessora pedagógica do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. E hoje vocês irão assistir à apresentação do material Projeto Banco Mais. Vocês já conhecem esse projeto, mas ele veio com uma nova roupagem que os senhores irão adorar. E para que isso aconteça, eu tenho aqui o Daniel. O Daniel, que ele é formador, ele é professor e ele vai explicar todo o desenvolvimento desse projeto. Tá certo? Sejam todos bem-vindos e aproveitem o Daniel. Olá, tudo bem? De antemão, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no estado do Amazonas, poder passar para vocês um pouco do conceito do que é o projeto Banco Mais, nessa nossa aula inaugural. Eu me chamo Daniel Bandeira, sou natural de Brasília e atualmente moro no estado de Goiás. Sou pedagogo, geógrafo em formação e sou formador no grupo Movimenta Educação. Hoje, na nossa aula inaugural, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos do Banco Mais, essa estrutura do projeto, o que ele traz para a educação em si, no ensino fundamental, desde os anos iniciais. Vamos trabalhar aqui os conceitos do segundo ano ao quinto ano, mostrando essa finalidade do projeto voltado para atender aos alunos. Então, espero que você, professor, professora, possa, ao assistir essa aula inaugural, observar aqui esses conceitos, se identificar com os conceitos que o Banco Mais ele tem para trazer e colocar em prática em sala de aula. O Banco Mais ele é um projeto que foi pensado para apoiar o professor na realização de estratégias pedagógicas voltadas para os conceitos e práticas de educação financeira escolar. E aí a gente pensa, incentivar o estudante, desenvolver habilidades, tomar decisões financeiras de formas conscientes no seu dia a dia. A premissa é falar sobre educação financeira, não aquela educação financeira como nós conhecemos tradicionalmente, mas trazer o conceito de educação financeira escolar. Porque quando a gente fala de educação financeira, nós vamos falar sobre investimentos, investimento em bolsas de valores, ações. E quando a gente pensa a educação financeira escolar, a gente abre um leque de possibilidades que vão para além de falar simplesmente de dinheiro, mas de ações do nosso dia a dia, de tomadas de decisões, por exemplo, do nosso dia a dia, que fazem toda a diferença quando a gente pensa somente no dinheiro. Quando a gente pensa em tomada de decisões, a gente vai falar do orçamento doméstico, pensar num mundo de uma forma sustentável, né, de outras vertentes que a educação financeira escolar ela tende a trazer. E aí, pensando nessa questão, o conhecimento do banco, e o que ele vem para trazer como proposta pedagógica? Ele traz uma proposta pedagógica espiralada nos objetivos de conhecimentos conforme a BNCC. Ou seja, o aluno vai trabalhar, o estudante, né, ele vai trabalhar no segundo ano determinado conteúdo, e esse conteúdo ele vai perpassar, trazendo uma outra complexidade do terceiro, no quarto e no quinto ano. Ele também trabalha de forma interdisciplinar, traz uma aprendizagem focada no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e valores e atitudes e ludicidade. Contextualização, multiplicação de saberes e práticas de educação financeira. Então, essa é a proposta pedagógica que o Banco Mais ele tende a trazer. E quando eu falo nessa questão de proposta pedagógica que o Banco Mais ele tende a trazer, a gente pensa, para um pouco e reflete sobre ações que acontecem não somente no nosso país, mas mundialmente, que interferem mundialmente. E aí eu posso trazer um conceito, por exemplo, da OCDE, da Organização para o Desenvolvimento, né, Econômico. A OCDE, que foi criada em 1961, por exemplo, ela fala sobre essa necessidade. É composta por países desenvolvidos que visa o quê? Identificar nos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento
como é que está essa situação financeira? Como é que tem se falado sobre a educação financeira? Né? Então, houve essa urgência de pensar como é que estamos pensando a educação financeira de modo geral, não somente na questão do dinheiro, mas na questão de sustentabilidade também. E aí, no Brasil, uma política nacional foi instituída, né, a educação financeira, a ENEF, por exemplo, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela veio em 2010 pensando nessa questão. Nossa, a população ela precisa pensar em educação financeira, em consciência financeira, em orçamento doméstico. Então, veio essa estratégia de trabalhar a educação financeira. E como é que nós vamos trabalhar essa educação financeira? A ENEF ela veio evoluindo. Em 2017, por exemplo, a BNCC instituiu, né, como temas transversais a educação financeira no contexto escolar. E aí a gente vê essa necessidade de se falar, né, não somente sobre o dinheiro, mas também sobre outras questões também que envolvem o dinheiro. E pensando nessas temáticas de educação financeira escolar, né, a gente traz nessa abordagem do projeto voltada desde o primeiro ano ao quinto ano. No caso, aqui vamos especificar do segundo ao quinto ano, né? O segundo ao quarto ano, há essa abordagem espiralada em que o aluno ele vai conhecer, né, temas como guardar o dinheiro, né, para adquirir bens ou produtos, ou melhor, guardar para adquirir bens e produtos, desejos versus necessidades, sustentabilidade, economia doméstica, valor do dinheiro, tomada de decisões, influência das mídias e propagandas. Então, são temáticas que são trazidas para o estudante para que ele possa o quê? Para que ele possa refletir nesse processo de tomada de decisões. Por exemplo, quantas vezes eu ganho um dinheiro, né, enquanto criança, pego aquele dinheiro e quero gastar tudo de uma vez só. Então, o projeto ele traz essa proposta da criança poder refletir, né, independente do valor que eu tenho. Será que eu não posso pensar e refletir que eu não preciso gastar tudo aquilo, mas eu posso guardar também um pouco, né? Os desejos versus necessidades, será que eu preciso mesmo realmente disso? Trazer essa consciência, esse pensamento, né? A influência das mídias, nós estamos vivendo numa sociedade atual, por exemplo, que pensa-se tanto, que influencia tanto no comprar e comprar, mas eu preciso daquilo, né? Nós vemos aqui no terceiro e quinto ano, que também traz esse pensamento nos temas que vem trazendo como produtos financeiros, uso do dinheiro, atitudes ao comprar, influências das mídias e propagandas, consumismo, tomada de decisões. Aqui a gente observa também que tem uma temática, mas de acordo com a faixa etária que está sendo trabalhada, vem trazendo uma complexidade maior para que o aluno ele possa refletir sobre cada uma dessas temáticas que estão sendo trabalhadas. E aí eu trago para você, professor, professora, a composição dessa coleção. Nós temos o livro do professor, nós temos o livro do aluno, o livro paradidático, e a caderneta de ações, material complementar. Aqui, em volta aqui de mim, aqui na bancada, nós temos aqui os materiais que compõem aqui o projeto, e aí eu vou passar cada uma dessas especificidades para vocês aqui, falando um pouquinho sobre elas. Por exemplo, nós temos o kit do professor. Aqui nós temos o kit do professor, que é a caixa maior, que vai falar sobre o quê? Ele é composto, né, pelo livro do professor, que contém o planejamento, as vivências do projeto, os desafios demais, atividades resolvidas, materiais complementares e orientações didáticas. É interessante porque o livro do professor ele vem como um manual ali mostrando para você. É interessante, vou pegar aqui o livro do professor, que está aqui comigo. Você pode observar, aqui ele tem um sumário, e ele é dividido em 5 capítulos, né? Cada capítulo, ou melhor, cada capítulo é composto de algumas atividades. São, no total, 15 atividades que são chamadas no projeto Banco Mais de Saber Mais. Então, nós temos o capítulo 1, vê uma quantidade de atividades de Saber Mais. O capítulo 2, o capítulo 3, o 4 e 5 em diante. No total, são 5 atividades, ou melhor, são 5 Saber Mais.
E o livro do professor, como eu disse para vocês, né, ele vem com esse planejamento, mostrando esse passo a passo para o professor, mostrando os desafios DER+, por exemplo. O que é o desafio DER+, Daniel? O desafio DER+, ele vem com essa intencionalidade de trazer algo além para o aluno, para que ele possa trabalhar em grupos com o outro, refletir sobre as ações que estão sendo trabalhadas naquele tema específico, por exemplo. O livro do aluno, né? O livro do aluno, ele faz parte da coleção, né? Ele vem aqui nessa pasta, né? Nesse kit aqui, esse é o kit do aluno, que ele vem com o livro. Ele vem com outros materiais complementares, algumas cédulas estão presentes aqui. Ele vem com o livro paradidático também, que vou falar mais à frente para vocês sobre o livro paradidático. Ele vem com alguns adesivos aqui, que são para os alunos também estarem atuando de acordo com o livro. Vem com alguns emojis, que é bem interessante essa questão do emoji. Aqui mostrando para vocês que é uma forma de o aluno poder também participar desse processo de construção do projeto. Ou seja, conforme o professor vai trabalhando com o aluno, ao final de cada aula, o professor pode pedir para que o aluno, por exemplo, pega o seu emoji e que ele possa estar ali falando o que ele achou daquela aula, né? Ele possa estar também observando e fazendo essa autoavaliação de como é que está sendo o desenvolvimento dele, o aprendizado dele naquela aula, no projeto que está sendo trabalhado sobre educação financeira escolar. E é interessante que no livro do aluno ele vem trazendo uma contextualização também desse processo que está sendo trabalhado, né? Não é somente atividades para que ele possa estar fazendo e utilizando esse conhecimento, mas ele traz uma contextualização ampla do que está sendo trabalhado. Por exemplo, eu vou trazer o dinheiro, vou falar sobre o dinheiro. Aqui o Banco Mais, por exemplo, nós temos aqui, quando eles veem as cédulas aqui, esse tanto de dinheiro aqui, eles já querem pegar, já querem explorar esse material, mas o livro ele vem e propõe uma contextualização. Por exemplo, não é somente pegar e falar sobre o dinheiro, mas pegar o dinheiro e saber que esse dinheiro ele tem uma história. E não é uma história pequena, né? É uma história muito grande, uma história bem vasta sobre o dinheiro. Então, a cada faixa etária, ele vai propondo uma contextualização sobre de onde vem o dinheiro, por que surgiu o dinheiro, qual a necessidade do dinheiro. E é até interessante falar sobre essa questão. Ano passado, eu tive a oportunidade de vir aqui a Manaus e conheci o Palacete Provincial. Nossa, um lugar sensacional. Assim, quando eu pensei o Banco Mais e lembrei do Palacete Provincial, aquela gama de moedas, de dinheiro que estavam ali apresentados do mundo inteiro, me lembrou várias temáticas que são abordadas no Banco Mais, que traz para o aluno essa consciência de como surgiu o dinheiro e qual a necessidade de se utilizar o dinheiro também. E junto com o material, né, o professor, como eu falei para vocês, o professor ele vai receber esse material, o kit aqui maior, ele fica com o professor, né, e o aluno ele fica com o kit menor, né, o professor fica organizando esse material aqui, e o aluno com o kit menor. E junto com os kits, tanto do aluno quanto do professor, nós temos o livro paradidático, que é uma literatura, um livro que vem trazendo também uma temática pensando nessa questão financeira, com essa abordagem financeira também, para o aluno refletir sobre as suas tomadas de decisões, o cotidiano do dia a dia. Como nós temos aqui o Piquenique de Aurora, nós temos, por exemplo, Mariana Cresceu, O Segredo de Pedro, As Aventuras de Dudu, Luísa, Assim Nasce uma Empreendedora. Cada um desses títulos, ele vem com uma proposta diferente para que o professor possa trabalhar juntamente com o aluno e ampliar a gama de possibilidades a partir daquele livro paradidático, a partir daquela literatura que está sendo lida. E é interessante que no manual do professor, no livro do professor e concomitantemente no livro do aluno, tem um capítulo específico para trabalhar esse livro paradidático, né? Ampliando esse conhecimento de forma interdisciplinar, trabalhando com o nosso aluno. Porque o Banco Mais ele possibilita essa interdisciplinaridade e transversalidade, eu até costumo dizer, porque
ele passa de forma transversal as disciplinas que estão sendo trabalhadas ali. Eu posso muito bem estar trabalhando em português, uma produção textual, a matemática ela está presente a todo momento, a geografia, a ciência, ela está presente em todo esse contexto que está sendo trabalhado. Então, para o planejamento do professor, ele é um facilitador, é um recurso potente que a gente costuma falar, que está ali à disposição do professor, que ele pode estar utilizando ali, conforme o seu planejamento, conforme os conteúdos que estão sendo trabalhados, ele pode abraçar essa questão do projeto e colocar, internalizar também no seu conteúdo que está sendo trabalhado com os estudantes. A caderneta de ações, não posso deixar também de falar da caderneta de ações, que é um material incrível também, que está aqui comigo aqui. A caderneta de ações é um registro do aluno. Tudo que está sendo trabalhado aqui no Banco Mais serve para que o aluno, além do livro que ele tem, ele possa registrar aqui na caderneta de ações, que vem como livro, como registro. Ele pode estar utilizando tanto em sala de aula, como ele pode levar para casa também, para poder compartilhar com a família como é que está sendo trabalhado esse projeto, né? As descobertas. Ele pode estar trabalhando juntamente com a família essas descobertas, né, essa interação do projeto para além da sala de aula também. Aqui são outros componentes, né, que fazem parte do kit, né, do professor. Aqui, as cédulas, por exemplo. Meu Deus, olha, quando a gente vê essas cédulas aqui, o que a gente pensa? Confesso que a de 50 eu já estive em mãos, mas a de 200 aqui, ó, essa aqui nunca chegou. Mas olha aqui, ó, imagina os alunos poderem interagir, né, fazendo as atividades do livro, por exemplo, algumas das atividades do livro, de acordo com a atividade, ele vai pedir para que o aluno utilize os dinheiros como recurso ali para poder resolver situações, questões, né, tem os saberes demais, como eu falei para vocês, que vai pedir para que o aluno utilize desses recursos. E o professor também. Ele não pode, ele deve, né, extrapolar e utilizar esses recursos também para o seu dia a dia em sala de aula. Temos aqui o cartão de crédito. Né? É impossível a gente falar nesse mundo atual somente do dinheiro físico, das cédulas. Né? O cartão de crédito ele também vem com essa proposta aqui para que o aluno possa o quê? Se identificar. Às vezes o estudante ele vai com o pai, com a mãe, ou com o responsável para o mercado e não vê o dinheiro, mas vê o responsável passando ali o cartão de crédito, por exemplo, né? E cadê o dinheiro? Como é que não viu o dinheiro? Então, essa inserção do cartão de crédito, conhecer como é que funciona, é fundamental nesse processo, né? Ele vai colocar o nome dele aqui, por exemplo, e é interessante que aqui atrás nós temos, né, o código de segurança, né, que aí o professor ele pode criar esse código de segurança com o aluno, por exemplo, pode ser de acordo com a chamada, o professor ele vai usar a sua criatividade para poder trabalhar com o aluno. E interessante que falando nessa questão de tecnologia e desenvolvimento, né, o livro ele também vem, o material ele traz algumas questões, né, falando sobre essa questão dessa mudança que nós estamos neste mundo atual, esse mundo tecnológico, né, atual, que não se fala, ou melhor, nós temos o cheque, mas pouco se fala no cheque hoje em dia. São alguns raros locais que utilizam o cheque, mas ainda utilizam. Então é importante o estudante ele ter esse conhecimento, né, de como é que tem sido evoluído o dinheiro. Né? Nem sempre se utilizou cédulas, por exemplo. O cheque também foi muito utilizado, muito valorizado também nesse percurso. Hoje em dia nós temos o quê? Nós temos o Pix, nós temos as moedas virtuais, que é uma proposta e importância do professor também colocar e mostrar para o aluno como é que se tem evoluído. E não deixar esses materiais aqui de lado, né, sem importância, pelo contrário, mostrar como tem evoluído e a junção e a função deles durante todo esse tempo e esse percurso que passamos. As moedas também, que compõem, né, os alunos vão poder destacar aqui as moedas e poder utilizar também durante o projeto, tá bom? Um outro bem interessante é o crachá. Nós temos o crachá aqui para identificação. O professor pode criar essa proposta com o aluno sempre que ele for trabalhar o projeto. Ele pode colocar aqui, né, vamos iniciar o projeto, o aluno pode colocar o seu nome, né, colocar uma foto ou desenhar a sua foto, usar a criatividade.
E aí nós temos o restante do material complementar também, não menos importante, né, que compõe esse material, que são jogos pedagógicos, por exemplo, jogos pedagógicos voltados, por exemplo, ao jogo da memória. Nós temos etiquetas, essas etiquetas que tem aqui para fazer o quê? Algumas culminâncias. Por quê? Falei para vocês sobre a estrutura do material, né? Deixa eu pegar novamente aqui o livro do professor e mostrar para vocês. Aqui no livro do professor, a gente observa que nós temos os capítulos. Ao final de determinados capítulos, por exemplo, este livro que eu estou aqui, eu estou com o livro do 5º ano. Trabalho o capítulo 1, trabalhei o capítulo 2. Ao final do capítulo 2, o Saber Mais 6, ele diz, vamos organizar um leilão? Ou seja, ao final de determinados conteúdos que estão sendo trabalhados, o projeto ele propõe uma culminância. Para que serve essa culminância, Daniel? Essas culminâncias servem para que o aluno possa pôr em prática e externar para os outros alunos, para a comunidade escolar, de como é que tem sido feito esse projeto, como é que tem sido esse aprendizado. Então, cada faixa etária, né, cada ano escolar, vão ser 2 culminâncias. Aqui nós temos a primeira culminância, que é o leilão, e nós vamos ter a outra culminância, que é organizando uma feira compartilhada, compartilhando experiências. Então, cada ano vai ter como propostas 2 culminâncias, que são diferentes. Essa aqui é para o 5º ano. Nós temos para o 2º ano, para o 3º e para o 4º ano, para que o aluno possa externar, né, esse aprendizado sobre educação financeira que está sendo trabalhado. Aqui vocês podem observar que tem os outros adesivos, que já até apresentei para vocês, né, que eles servem para que o aluno possa fazer essa autoavaliação, e não somente o professor, né? Nós estamos acostumados de fazer essa autoavaliação, de pensar, nossa, como é que foi a aula hoje? Será que os alunos gostaram? Será que poderia ter feito isso, aquilo? Como é que foi o aprendizado? Então, os alunos eles podem externar por si mesmo como é que tem sido esse aprendizado. Nossa, eu amei, gostei, aprendi muito. E conforme eles vão mostrando o emoji para o professor ao final da aula, o professor pode observar como é que tem sido o andamento da aula e como é que tem sido atendido pelos alunos, né? Os alunos têm recebido o projeto. Eu vou finalizando aqui, né, falando sobre o Banco Mais, essa proposta pedagógica, né, que traz essa educação financeira, que tem essa importância de trabalhar com os nossos alunos. É um produto muito rico, um projeto muito rico que o professor ele precisa, né, se apropriar desse projeto e extrapolar. Nós estamos aqui apenas na nossa aula inaugural, virão outras oficinas para falar de cada um desses temas que estão sendo trabalhados com vocês, como proposta para serem trabalhadas, né, no livro do professor, e aí vocês vão poder se aprofundar em cada uma dessas abordagens, cada uma dessas temáticas que vão ser trabalhadas nas oficinas. É importante também, né, vocês se cadastrarem na plataforma SEM, na Comunidade Educativa Movimenta, que é uma plataforma que ela vem para que o professor possa fazer o seu cadastro e ter acesso ao material, observar, fazer as avaliações também de como é que tem sido as oficinas, ter acesso ao material online do professor também, e acompanhar, poder ter um chat, pode poder tirar suas dúvidas, né, fazer as suas dúvidas, suas perguntas, caso seja pertinente, poder fazer essa interação de como é que tem sido feito, né, e compor também essa carga horária que forma esse encontro que nós estamos tendo, na nossa aula inaugural e nas oficinas posteriores que virão. O link será passado, de inscrição será passado para vocês, professores, fazer essa inscrição na plataforma SEM, que compõe a plataforma do Grupo Movimenta. Desde já, eu agradeço a todos vocês e nos encontramos em um próximo momento.